Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos falar aqui, claro, de Palmeiras 1, Santos 0. Um jogo que mostrou algumas coisas pra mim. A gente vai começar com a questão tática, é claro, mas eu não estou desesperado. Ainda. Depende da manutenção de alguns jogadores nesse time. Vamos por partes. Acho que o Vojvoda acreditou que dava pra jogar de igual para igual, e de fato dava. Acho que o nosso primeiro tempo foi fraco. O do Palmeiras também, o jogo foi ruim. E no segundo tempo, as coisas melhoram um pouquinho. Pelo menos nós criamos mais. Mas ele acreditou que dava para jogar com um meia de fato, no caso o Roleiser. Só que, ao acreditar que dava para jogar com dois pontas, e um deles ser o Lautaro, ele caiu na mesma situação do jogo contra o Novo Horizontino. Você tinha um ponta que não é exatamente um ponta, que não é exatamente habilidoso, que não vai te ajudar levando a bola para o meio, que não vai te ajudar com drible, e também preso numa situação em que o lateral do lado dele, no caso do Escobar, não passa nem se Deus, Buda e Alá descerem na terra juntos e falarem, passa, meu filho, vai falar, não. Tá menor condição, mas eu não vou gastar palavras sobre Escobar agora. A gente tá falando de tática. Ele ajudou a acabar com ela, mas essa é uma outra história. Ele realmente acreditou, no caso do Vojvoda, que dava para jogar na mesma formação tática. A pequena mudança foi que o Igor Vinícius, que eu fiz um vídeo no domingo aqui, falando que ele é simbólico da questão tática do Santos, hoje fez uma partida de nível Escobar. E aí, quando o Barreal caía para o meio, apenas em uma oportunidade o Igor Vinícius surgiu bem, que é aquela bola já no segundo tempo, que o Barreal cai para o meio, o Igor Vinícius passa, vai para a linha de fundo, o Barreal enxerga, rasteiro, passa, e aí quando o Igor cruza, eu acho que tinha alguém livre atrás, talvez o Tassiano, o defensor do Palmeiras consegue desviar, bate na rede pelo lado de fora, até para você lembrar desse lance. E foi só isso. O Igor passou pouco para a linha de fundo, e quando passou, tentou duas coisas, e as duas me incomodaram bastante. Vai passar um gato na frente da câmera. Pode passar. Não passou. Ou, não, pode deixar, deixa ele aqui, pelo amor de Deus. Ou ele tentava cruzar, levando para o meio e cruzando de esquerda, o que era um erro gravíssimo, porque ele não tem perna esquerda. Ou ele tentava jogada individual via drible, o que ele não conseguia. Porque não é que ele não consegue nunca, mas hoje o dia estava ruim. Hoje o Igor tinha que ter essa percepção de que não estava rolando para ele. Então essa ideia do ponta direita sempre cair para o meio e o lateral virar o nosso ponta buscando a linha de fundo, não funcionou hoje. Simplesmente não funcionou. O Roleiser mais o Barreal, eu não acho nem que eles se embolaram por ali. Não foi essa a situação na minha visão. Mas se o Barreal cai para o meio, o jogador de meio, que no caso é o Roleiser, tem que fazer tipo o Neymar. Atacar o espaço. Vamos lembrar aqui de um exemplo, ó, o lance do gol do Neymar contra o Juventude, em que o Igor Vinícius carrega, o Neymar ataca a área e bate de esquerda na saída do Jandrei. Esse jogador tem que fazer isso. O Roleiser, quando o Barreal caia pro meio, ficava sem função. Você não tinha uma tabela entre os dois. Os lances bons do Roleiser, por exemplo, aquele chute que sai fraco e o Carlos Miguel defende ainda no primeiro tempo, é uma jogada individual dele centralizado. Não estava embolado por ali. Aí ele conseguia criar. Os jogadores, no momento que saiu um segundo gol do Santos na Copinha. Que beleza. Eu tô aqui nos estúdios M2 Produções, gravando entrevistas pro Eu Vim de Entrevista. E claro, dessa vez eu gravei mais cedo que o usual e eu tive que me arrumar com roupa da Insider, porque a roupa da Insider é para qualquer momento. Você acorda, tem um compromisso, a camiseta Tech T-shirt da Insider estará pronta, porque ela não amassa, é fácil de usar, fácil de vestir, combina com qualquer coisa. Então, eu recomendo de verdade. Tá com pressa? Use Insider. Não tá com pressa? Use Insider também, porque você estará sempre bem vestido. Nesse mês de janeiro, o cupom Vinte Santos, se você já comprou comigo, tem 10% de desconto. E se você não comprou comigo ainda, 15% para te incentivar a ir lá na Insider, escolher o seu produto. Tem camisa polo, tem calça, eu amo a calça de verdade, tem bermuda, tem cueca, tem meia, tem um monte de coisa. Então, cola lá na Insider com o cupom Eu20Santos. O link tá na descrição. Quando você clicar, todos os produtos já vão aparecer com o cupom automatizado. Então é fácil para você. Se eu tô gravando o Eu Vim de Entrevista com o Insider, é porque a camiseta é show de bola, é maravilhosa, eu recomendo. Os jogadores de meio campo do Santos não tinham jogado em dupla, era tudo jogada individual. A gente dependeu de jogadas individuais. Só que se você parte do princípio da jogada individual, você tem que ter jogadores habilidosos. O Igor não estava driblando. O Barreal não estava driblando. O Barreal achou um ou outro passe, mas inclusive aquele cruzamento pro Lautaro, mas estava com sérias dificuldades de domínio, não estava driblando tanto. O Roleiser, uma ou outra arrancada, mas assim, não teve um passe importante do Roleiser.
O Lautaro não é driblador. No segundo tempo ele até faz uma jogada de linha de fundo, como fez contra o Novo Horizontino, mas foi uma jogada. O Tassiano, ele tem que chegar pra bater pro gol, não pra dominar a bola e armar. Então, careceu de jogada individual de qualidade. E se você tem uma tática que não tá funcionando, que é essa tática do Igor passar, individualmente ninguém tá fazendo diferença em termos de quebrar a linha, destruir o sistema defensivo com drible, só conseguimos chutes de fora da área, e de fato foi isso que a gente viveu hoje. No final, o Robinho Júnior e o Miguelito deram esse exemplo claro. Você vai ter dificuldade. E quando você tem dificuldade para entrar na área, você parte pro balão. E o Santos fez isso contra o Novo Horizontino. Vamos pensar no gol do Tassiano. É um gol de cruzamento para área. Balão, eu digo, chuveirar a bola para área. Quando o Vojvoda faz as 3 substituições que ele faz primeiro, entra o Miguel, o Gabigol, que não foi nem perto de gol hoje, e o Zé Rafael, ele tentou um negócio muito estranho, que foi o Tassiano na área, o Gabigol buscando bola, a quantidade de vezes que o Gabigol... Cara, num escanteio ele tava fora da área. Quando a gente teve um escanteio nos acréscimos e o Gabigol pegou o rebote fora da área, eu entrei em colapso mental aqui, porque é inexplicável. E o Miguel e o Barreal várias vezes jogando juntos do lado esquerdo, deixando o Igor Vinícius isolado na direita. Virou uma confusão tática. Tanto que o Santos só cria essas jogadas com o Robinho e com o Miguel, os chutes de fora da área, quando o Robinho entra, né? O Santos não tinha jogada pela direita. Passou a ter no drible do Robinho, passou a ter no drible do Miguel, a jogada do chute. Antes não estava tendo drible. E se você não vai jogar no contra-ataque, como de novo não jogou, a segunda partida seguida que não joga no contra-ataque, para que você vai insistir em jogadores cujas qualidades, ou única qualidade talvez no caso do Cabadeiro, seja atacar o espaço? O Lautaro não teve espaço para atacar hoje. O Tassiano não teve espaço para atacar hoje. O Cabadeiro não teria se tivesse entrado. Você começou a criar alguma situação de perigo quando teve o drible. O Robinho, quando teve o drible. Com o Miguel. Mas voltando na parte do chuveiro para a área, teve um momento no fim do primeiro tempo que o Santos deu 4 cruzamentos seguidos. Se não foram 4, foram 3, mas enfim. Todos pararam no primeiro jogador do Palmeiras dentro da área. Alguma coisa com seus ou o Escobar jogou pra fora, em específico nesses lances, parou no primeiro jogador na área. O Santos não estava conseguindo criar, o Santos não estava tendo espaço para cruzar, a bola mal entrava na área, o Palmeiras estava melhor posicionado. Era um jogo para o drible, era um jogo para a jogada individual, era um jogo contra uma defesa que é muito melhor que a nossa, é uma das melhores do país, todo ano é campeão ou vice brasileiro, campeão ou vice da Libertadores, é a realidade, a gente tem que lidar com essa realidade. Você só consegue destruir na base ou do contra-ataque, o Santos optou por não jogar hoje, ok, ou da jogada individual. E por muito tempo de jogo, o Vojvoda abdicou da jogada individual hoje. Então eu acho que basicamente todas as escolhas táticas do Vojvoda foram erradas hoje, não pelo posicionamento em si, mas pelas capacidades de cada jogador. O Lautaro não vai driblar. Junto ao Escobar, que não ataca a linha de fundo, você não vai ter para quem o Lautaro passar. Se o Igor Vinícius tá mal, você precisa achar, trocar, mexer, falar, ó, Igor, segura mais, vamos colocar um Barreal e o Roleiser pra jogar junto, eles não jogaram juntos. Eu sei que o Gabigol sentiu a lesão lá, acabei nem citando isso no começo do vídeo, mas o Tassiano não vai fazer pivô hoje, o Tassiano jogou fazendo pivô, o Tassiano tem que jogar atacando espaço. Ok, não tinha outra oportunidade, não tinha outra pessoa pra escalar. De repente, você podia começar com o Lautaro de centroavante, não que eu esteja feliz, mas com o Barreal de um lado e o Robinho do outro. De repente, assim, eu acho que ele fez uma escolha tática interessante, mas ele errou basicamente em todas as peças que ele tentou até a entrada do Miguel e depois do Robinho. E eu digo isso porque a escolha do Gabigol, o posicionamento do Gabigol foi bizarro, e o Zé Rafael foi troca ali pelo Arão. Não sei se o Arão chegou a pedir pra sair, se saiu porque tava cansado, mas assim, a partida do Arão foi nada demais, foi muito superior à do Schmidt. E aí a gente transforma essa análise na parte defensiva. É inaceitável, inconcebível, irritantemente destruidor do meu cérebro que o Santos, jogando contra o Palmeiras, fora de casa, tome gol de contra-ataque. Pô, beleza, você não quer jogar no seu contra-ataque? Você não quer jogar sentado lá atrás, dando balão pra frente? Show, vamos jogar. O Santos mostrou que dava pra jogar mesmo, eu não vou reclamar disso. Mas você não pode abrir a possibilidade de tomar contra-ataque do Palmeiras fora de casa, gente.
E foi assim que o Santos fez o gol. E aí, olha como erros individuais destroem sistemas. O primeiro do Escobar, que larga... Eu acho que é o Flaco que tá na direita, porque é o Flaco que recebe. Talvez tenha sido o Alan agora. Não, porque o Flaco faz a cruzada. Ele larga o Alan, se não me engano. E vem dar um bicão. O bicão espirra. O Palmeiras consegue ficar com a bola. E acha o Flaco cruzando atrás da zaga. Que errou também. Porque você não pode jogar com dois caras lentos, como o Zé Ivaldo e Adonis, dando contra-ataque pro adversário. Você vai ter desespero, pandemônio, que é o que eu falei contra o Novo Horizontino. O Flaco na velocidade vai. E aí... O espaço do Escobar já tá aberto. O Escobar já foi de arrasta pra cima. Só que aí o glorioso Schmidt, eu agradeço ao meu amigo Cauê, no qual eu estou na casa dele neste momento, por ter falado, observe o Schmidt. Aí, a gente tá vendo na TV, eu pego o meu computador, vou na casa da TV, volto aqui 2 minutos e vou ver a movimentação do Schmidt. Eu vou querer mostrar esse vídeo depois, mas aqui eu pós-jogo a gente faz, mas só explicando mais rapidamente. O Schmidt até começa correndo pra trás na velocidade, ele vai na mesma velocidade do Alan. Só que, depois eu vou mostrar em vídeo, quando o Flaco tá pra receber, penso eu, acredita que o Flaco vai tocar na saída do Brasão e larga e para de correr. Ele para, nesse mesmo momento. O Flaco, que é um grande jogador, é da seleção argentina, eu posso garantir que o Schmidt não é da seleção brasileira. Toca pra trás pra quem? Pro Alan, que não para. E vocês talvez vão lembrar, quem assiste há mais tempo aqui, se bem que esse vídeo é do ano passado. A gente perde pro São Paulo no Morumbi. São os malefícios de você jogar só com bagre. Tu pensa que todo mundo do outro time é bagre também. Você esquece que a qualidade dos caras é superior. É um jogo no Morumbi, a gente perde pro São Paulo talvez 2-1. O Santos toma 2 gols em 3 segundos de jogo. E aí eu fiz um vídeo nos dias seguintes do Schmidt tomando susto. Que alguém dá um passe e o Schmidt... olha só, tem que correr. Tá ali, tem que correr. O Schmidt toma esse susto. E aí ele percebe que ele tem que correr na direção do Alan. Só que aí, meu amigo, com a velocidade do Schmidt, que me lembra muito Laércio, nosso ex-zagueiro, ele não ia chegar nunca. O Alan toca com tranquilidade pro gol. Então, assim, erros individuais destroem os sistemas. E eu acho que o erro individual 1 foi do Vojvoda. O erro individual 2 foi do Escobar. O erro individual 3 foi do Schmidt. É a análise que eu faço desse momento defensivo. Porque de resto... mas quase tomamos um gol de contra-ataque nos acréscimos. Mas aí o jogo já tira pro saco. Você tinha que atacar desesperadamente mesmo. Então o Brasão tá lá pra isso e fez uma grande defesa. Não dá pra tomar gol de contra-ataque do Palmeiras com o jogo 0-0. Pra mim é inaceitável. Bom, vamos jogador a jogador aqui. Primeiro o Brasão não salvou de novo, né? No Allianz, ano passado, quando a gente perde 2-0, o Brasão fez uma série de defesas incríveis. Hoje fez de novo. A gente pode falar daquela cabeçada e também dessa saída de bola saída nos pés do adversário no finalzinho. O Igor Vinícius, infelizmente, foi um dos piores em campo. E por piores, eu digo top 3 piores, junto com o Escobar e, sei lá, talvez o Schmidt, não vou pensar muito agora. Mas estava ali, foi assim, muito fraca a atuação do Igor, né? Não conseguiu ajudar em nada no ataque, que tem sido o ponto forte dele. O Adonis é muito lento para jogos contra o Palmeiras. Claro, a gente pega o Palmeiras 3, 4 vezes no ano, não sei. Eu não vou julgar o cara só por isso. Mas é algo a se pensar contra times velozes. O Adonis não consegue. E o Zé Ivaldo, e é o primeiro que eu vou falar aqui, eu nem acho que ele foi pavoroso. Mas assim, se a diretoria do Santos tá achando que não tem que contratar zagueiro, que tá tudo bem com esse elenco, que tá tudo bem perder Loyola, tá tudo bem perder Vitinho, que nem acho nada demais todo Vitinho, mas enfim, tá tudo bem não ir mais atrás de jogador, esse jogo serviu pra abrir o olho, né? E aí eu faço a transição pra alguém que não te abre o olho, te arregala o olho. Faz o olho saltar, né? Que nem esses caras que saltam o olho por aí e ganham dinheiro disso. Eu sou muito fã, assim, fascinante. A atuação do Escobar é um negócio assim pro Santos amanhã, quinta-feira, ligar pra qualquer lateral esquerdo do mundo e fazer uma proposta. Porque assim, se existe scout no Santos, tem que ter lá o scout, uma lista de laterais. Tem que ter um caderninho tipo o meu, só que em vez da página em branco, uma lista de laterais. Porque assim, de novo, se você acha que o Lira não tá pronto, eu tô falando com o Vojvoda, e acha uma boa ideia colocá-lo aos 42, ele entrou no segundo tempo? 2, eu anotei aqui. Tá bom. De repente não tá pronto mesmo. O drible que o Lira dá e sofre a falta no final do jogo, o Escobar nunca deu na vida. Tem que nascer de novo e só com milagre. Você tem um lateral que não vai à linha de fundo, você tem um lateral que não tem domínio, você tem um lateral que deixa espaço, você tem um lateral desesperado, cuja única qualidade, entre aspas, é raça. E você vende o Souza por troco de bala. Teve um momento muito bom na transmissão, muito triste, bom para exemplificar, triste pra gente.
em que o repórter da TNT, que estava do lado do Palmeiras, eu honestamente não sei o nome, peço desculpas, fala que o Palmeiras recusou uma proposta de 33, 35, 30 alguma coisa milhões de euros do Napoli pelo ano. E o Palmeiras falou, não, beleza. O Santos aceitou 15 por um dos 6 times mais ricos da Inglaterra. Destruiu o time. Ter o Escobar no time te limita a, sei lá, o 16º lugar no Brasileiro. Que era o que o Santos estava no passado. Com o Souza a gente virou esse jogo. É importante lembrar. O Escobar é limitador. A função do Escobar é te limitar. Se você precisa do Escobar titular, o seu time continuará sendo ruim. Achei o Arão muito mais discreto que em partidas recentes. Eu tô contando o final do ano passado também. Mas com algumas interceptações interessantes. Achei o Schmidt lento, perdido, não corre nem se a vida dele depender disso, o que é uma pena pra gente. Porque meio que a gente depende dele correr. Achei o Roleiser interessante, mas não tinha pra quem passar uma bola, que é a grande função dele. Ele não é finalizador, chutou mal, inclusive, aquela bola fraca. Mas tem que ter alguém pra passar. Que teoricamente seria o Gabigol, que entrou bem mal. Falei dos 3. Achei o Barreal interessante, assim, principalmente no segundo tempo, mas faltou alguém pra se aproximar com ele. Tinha o Igor Vinícius, mas muito mal. Todos nós, eu queria ver mais o Barreal com alguém pra aproximar que fosse o Roleiser, porque o Igor não funcionou no dia, ou um Gabigol, mas o Tassiano não conseguia fazer isso. O Lautaro, gol do Santos de novo? Sim. 3-0? Sim. Que beleza a copinha. Vai ter um vídeo depois da copinha, vou ter que só rever, porque eu não tô vendo o jogo agora. O Lautaro, eu sei que teve a jogada individual. Aliás, falando na jogada individual do Lautaro, que foi boa, eu tenho um conceito aqui, pelo amor de Deus, eu não quero criticar ninguém. Mas intervalos de jogos eu tenho feito lives no Instagram, coisa de 5, 10 minutinhos só pra gente conversar. E na de hoje alguém ficou muito bravo que eu falei que o Barreal tava mal. Mas bravo falando o seguinte: não, mas o Barreal deu aquele cruzamento pro Lautaro. E é verdade, não tira esse ponto. Aliás, eu não falei que ele tava mal. Eu falei que ele tava com dificuldade de domínio. Um lance só, gente, não apaga o resto. Aí eu não tô falando do Barreal. O Barreal melhorou no segundo tempo. Eu tô falando do Lautaro. Um lance só não apaga o resto. O resto é o quê? Que ele não é habilidoso toda hora. Que ele não tem finalização pro gol. Que ele não tem busca na linha de fundo. Não é armador. O Lautaro é corredor. Tassiano também, de novo, Tassiano não é pivô, Tassiano tem que ser colocado numa situação muito específica. Hoje a especificidade foi, não tem outro, meu amigo, entra lá porque o Gabigol machucou. Então eu não vou nem culpá-lo. O Gabigol entrou muito mal, o Lira tem que ganhar mais tempo. O Miguel e o Robinho, eu gostei bastante da entrada deles, bastante, porque a gente precisava de dribladores que tentassem bater. Só eles tentaram, gostei bastante. E o outro que entrou, era o Gabigol? O Zé Rafael. Não sei, o Zé me assustou, acho que deu pra entender porque nesse momento ele tá no banco meio lento, sabe? Não sei, não me agradou. Não vou me desesperar com a derrota, tá? Mas eu acho que é um jogo que a diretoria tem que pegar, olhar e falar, tem umas 3, 4 coisas no time titular que a gente precisa mudar. Durante a semana eu falo mais sobre isso.